Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Miriam do canal Miriam Valer com mais um vídeo de uma espécie de suculentas para dar dicas para vocês, tá ok? Dicas de cultivo. Essa daqui é uma Haworthia atenuata. Esse é o nome dessa espécie, mas tem várias espécies de Haworthias, tá? É uma mais linda que a outra. Ela é popularmente conhecida como rabo de tatu, rabinho de lagartixa, né? Porque ela é fininha, pontinha fininha assim, ou planta zebra, tá? Rabo de tatu e planta zebra devido às listrinhas que tem, ó. Todas as folhinhas têm essa característica de listrinhas. Olha que fofa. Então, esse é o apelido dela, tá? E o nome científico, Haworthia atenuata. Ela é uma planta que não gosta de sol. Ela não gosta de sol forte, de sol sobre ela. Ela gosta de sombra ou no máximo meia sombra, tá? Ela é uma planta nativa da África do Sul, mas ela é uma planta de meia sombra ou sombra. O ideal mesmo é sombra, porque até a meia sombra pega alguns raios, né? A meia sombra é aquele que pega aquela que pega alguns raios solares, além da claridade, os raios solares sobre a planta. E ela não gosta, ela vai ficando com essa pontinha aqui marrom, queimadinha. Isso daqui foi da época que ela pegava sol ainda, ó, as pontinhas ficam meio queimadinhas. Ficam sequinhas, né? É normal também, uma planta não vai matar a planta. Você pode até vir com a tesoura aqui, cortar essa pontinha ou tirar com a própria unha mesmo, ou deixar, tanto faz, eu até deixo, eu não me importo, né? Ela parece uma planta de plástico, porque ela tem uma folha bem durinha, ela é bem resistente, a folha dela é até elástica, ela é difícil de quebrar. Para quebrar você tem que entortar mesmo, todinha para ela quebrar. Você consegue, ela é bem maleável, tá vendo? Tem até um aspecto de planta de plástico, mas é de verdade. É uma planta super resistente, como eu falei, tá? Se você cultivar ela de preferência na sombra, mas com claridade, porque a planta precisa fazer a fotossíntese, na sombra ela não vai ter tanto essas pontinhas aqui. E ela vai ficar com essa característica bem forte, ó, que é esse verdinho, tá vendo? Um verdinho limão no centro, aí as folhas nas pontas com verde mais escuro, e você vê bem essas listras brancas aqui, ó, atrás de todas as folhinhas dela. Então, ela vai ficar com toda a característica dela bem visível. Se você cultivá-la no sol, ela vai perder um pouco. Por quê? Porque ela começa ficando com esse aspecto seco nas pontinhas e vai descendo e ficando com todas as folhas marrom. E se você deixar ela tomar sol por muito tempo, principalmente se for na época do sol mais forte, ela vai ficando até o miolinho marrom. Essa aqui, a minha, começou a ficar até o miolo. Em volta dela toda marrom, ela toda a extensão dela, todas as folhas. Aqui que eu fiz. Aí na época foi inclusive entre o mês de fevereiro e março agora desse ano. Inclusive essa daqui que é a maior, essa muda maior, deu um pendão de flor. O pendão dela, então, que eu percebi é entre fevereiro e março, tá? Que ela dá pendão de flores depois de adulta. Não é uma flor que chama atenção, é bem simplesinha, bem singela, é um pendão bem comprido assim, na ponta algumas florzinhas que se abrem bem pequenininha, nem parece florzinha de tão pequenininha, é bem discreto. Não é colorida, tá? Não chama atenção. O que chama atenção mesmo nela são as folhas, é a própria planta em si mesmo, tá? Que é bem exótica. Então, ela é uma planta resistente, porém, uma coisa que você vai perder ela com certeza se você não souber fazer a rega. Foi o meu caso, quando eu adquiri um vaso bem grande, um vaso cheio mesmo, eu dei sorte quando eu adquiri essa planta. Só que o que aconteceu? Eu não sabia, foi logo no início, quando eu comecei a cultivar, né, as suculentas, foi uma das primeiras mudas, e eu não sabia fazer a rega, eu regava um dia no horário, regava em horários errados, eu achava que eu tinha que colocar água, porque às vezes ela vai ficando com a folha meio... As folhas mais velhas vão ficando meio mais fininhas, sabe? Parece que fica meio durinha, assim, como se fosse enrugadinha. E, inclusive, quando ela tá com necessidade de água mesmo, você vai perceber, tá? Ela vai ter característica, a folha vai ficar parecendo plástico, vai ficando enrugadinha quando ela está com bastante carência de água. Essa aqui eu acredito que eu já preciso regar, ó, porque eu tô vendo umas folhas aqui, ó, mas
magrinhas aqui, mais fininhas, eu acredito que ela já está pedindo água. Mas, de qualquer forma, para não errar, nessa daqui, principalmente, eu utilizo a dica do palito. O que eu vou fazer? Daqui a pouco, quando eu terminar o vídeo, eu vou lá fora, eu vou pegar o palito, eu vou colocar aqui, porque são 3 mudas, é um vaso comprido. Eu vou enfiar o palito aqui, vou colocar desse lado também um palitinho, palito de churrasco, vou enfiar até o fundo. Se ele sair totalmente limpo, em todo o vaso, aí eu venho e faço a rega, tá? Então, como eu falei, eu quase perdi, aí eu coloquei ela no jardim lá fora, no painel. As 4 mudas que eu salvei, eu tinha mais uma, eu dei pra minha irmã, eu fiquei com essas 3. E aí elas ficaram bem, só que depois de um tempo, elas começaram a tomar tanto sol que elas ficaram feias, ficaram todas marrons. Até o aspecto aqui, o miolinho começou a ficar marrom, que foi quando ela deu o pendão de flor, foi entre o finalzinho de fevereiro e início de março. Aí eu tirei ela, coloquei ela na lavanderia. Então, já tem 3 meses, quase 3 meses aí que eu retirei ela lá do sol que ela tomava. Coloquei ela na sombra e ela se deu super bem. Ela estava totalmente marrom, fica feia, perde a característica aqui, né? Porque o legal dela é o verdinho para você ver bem esses risquinhos aqui. Você acredita que ela voltou? Eu achei que eu ia perder, sabe? Que eu ia ter que esperar brotar o miolinho, que eu ia perder todas essas folhas em volta, que estavam todas marrom. Mas não, ela se recupera. Quando você retira ela do sol, ela volta à característica normal dela, tá ok? É bem legal. E aí ela ficou um tempinho lá fora e já tem ficou um mês mais ou menos. Aí tem uns 2 meses eu tenho utilizado ela, cultivado ela dentro de casa. Eu deixo ela em cima do painel de TV. E ela ficou super bem. Super bem. Voltou à característica normal, tá? Tá bonita. Então é uma planta que pode ser cultivada tranquilamente dentro de casa, tá? Porque ela é uma planta que gosta de sombra. Porém, você precisa dar uma claridade. Não é sol sobre ela, é claridade para a planta. A planta precisa de claridade para fazer a fotossíntese, tá? Então, essa é a característica mais importante dela. Você tomar cuidado, retirar ela do sol, primeiramente. Segundo, para ela ficar bonita, saudável. Segundo, tomar cuidado com a rega, principalmente se você for fazer como eu, cultivar dentro de casa ou na sombra mesmo, que não é o meia sombra. O substrato demora um pouquinho mais para secar, porque dentro de casa não tem a mesma ventilação lá de fora, do jardim, de outro local fora de casa. Então, rega somente quando o substrato estiver realmente seco. Não precisa se preocupar, às vezes a folhinha dela é normal, ela fica meio enrugadinha, se secar uma pontinha, não se preocupa, a planta está bem. Só rega quando o substrato estiver totalmente seco. Faz a dica do palito que eu acabei de falar agora, eu vou fazer. Vou colocar aqui, ó, como é um vaso comprido, nessas 3 partes aqui também, nessas 3 partes aqui desse lado. Estando totalmente seco, eu vou vir aqui e vou colocar mais ou menos meio copo americano de água, porque ela fica dentro de casa, ela não precisa ficar com o substrato bem molhado. Então eu vou colocar mais ou menos meio copo de americano de água, tá? Vou colocar um pouco aqui, um pouco aqui, longe do tronquinho, da raiz aqui dela, longe do tronco da planta. Coloca aqui, ó, mais próximo, entre o meio e o canto do vaso. Vou fazer o mesmo do outro lado, tá? Porque a raiz vai em busca, ela absorve a água, o substrato vai ficar úmido, ela vai absorver, é o suficiente para ela. Eu não vou fazer aquela regra igual eu já fiz, que eu venho com a mangueira e coloco um monte de água, eu venho, eu despejo um monte de água até a água sair pelo fundo, tá? Eu não faço isso nessa daqui, porque ela fica dentro de casa. Está dando super certo, porque eu não tenho tanta ventilação aqui dentro de casa, mas agora que tá frio, fica tudo fechado aqui dentro de casa. Eu só vou deixar ela tomar um pouco de ventilação o dia que eu faço a rega. Aí eu vou lá fora, faço a rega do jeito que eu falei, vou testar primeiro se o substrato está seco, vou fazer a rega da forma que eu falei, vou deixar ela lá, vai umas 3 horinhas, 4 horinhas, só para dar uma ventilação aqui no substrato, uma ventilação nela, né? Depois eu volto ela para dentro de casa novamente e deixo ela lá no cantinho dela, onde eu deixo, todos os dias, tá? E ela está super bem. Está mais bonita, tá? E essa planta ela tem essa característica mesmo. Ela é uma planta que dá mudas em touceira, tá? Depois de um tempo, quando ela está adulta, ela começa a soltar mudas aqui na lateral, sabe? Se for na época quando eu comprei, por exemplo, um vaso redondo, vai dando touceira e vai enchendo o vaso. Vai dando touceira nas laterais, tá? Das mudas aqui das plantas. E então o cuidado mesmo é com a rega e não deixar ela no sol para você
não perder a característica da planta, não retirar a característica da planta, tá? Então é isso daí. Sigam essas dicas, tá? Que dá super certo. Ah, e outra coisa, substrato é a mesma coisa, já mostrei no vídeo, é o mesmo substrato. É um substrato bem aerado, sequinho, soltinho, né? E tem matéria orgânica, eu coloco casca de ovos, eu coloco vermiculita, um pouco de vermiculita, tá? Que ajuda na aeração e também ajuda na hidratação da planta. Então, é isso daí, gente. Tá? Isso é o suficiente para você ter essa planta aqui bonita, saudável. E as outras espécies de avórtias também. Por enquanto, eu não tenho outras mudas, tá? Dessa espécie avórtia, só tem essa daqui, que é a atenuata, mas logo eu vou adquirir. Depois que as coisas voltarem ao normal, eu vou adquirir porque eu quero cultivar mais espécies dela dentro de casa. Eu gostei, eu achei que ela ficou super bem, tá? E eu sempre quis cultivar algumas espécies suculentas dentro de casa. Então, eu vou aproveitar então essa espécie aqui que gosta, tá? Vocês também, vocês querem cultivar, aproveitem essa dica, tá? De espécie. A dica também de cultivo, do substrato, tudo que você puder. Você seguindo essas dicas, parece besteira. Talvez para alguém que já cultive, parece besteira, né? Parece clichê. Mas tem pessoas que estão começando agora, tem pessoas que ainda não sabem cultivar, eu mesmo. Né? Ou às vezes você já cultiva, mas você sabe uma dica que eu não sei, sabe? Uma dica que vai servir para mim, eu sei uma dica de repente que você não utiliza ainda, que vai ser legal você utilizar. Então, eu acho que é bem por aí, entendeu? Tudo aquilo que é bom, a gente aprende, a gente guarda e coloca em prática, né? Aquilo que é ruim, a gente descarta que não tem utilidade para nossa vida. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Se você gostou, dá um joinha, compartilha. Se você não é inscrito, está aqui agora vendo esse vídeo, está aqui no canal, se inscreva, tá? E me acompanhe nos vídeos, tá bom? Eu agradeço pela atenção. Tenham um ótimo dia, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, Deus abençoe cada um de vocês, tá? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.